Oi, gente, bom dia para todo mundo. Então, hoje, nossa segunda aula aqui por meio de videoaula. Relembrando que na aula anterior de vocês aí de história, eu falei, fiz uma revisão, né, do conteúdo que a gente tinha feito sobre a Revolução Industrial e corrigi as tarefas de casa de vocês. Por isso que ficou um vídeo bem maior, né, porque era parte final, então tinha mais tarefas. Hoje, na nossa aula, a gente começa um conteúdo novo. Gente, às vezes vai ter barulho de carro, moto, enfim, a gente deixa pra lá. Página 40, Revolução Francesa. Então já pega caderno, apostila pra gente começar esse conteúdo novo. Gente, Revolução Francesa é um conteúdo extremamente importante pra gente, tá? Na história, e como seres humanos também. Vai ser um marco para a história mundial. Se a gente pensa aquela divisão quadripartite da história, história antiga, história medieval, história moderna e agora, história contemporânea. Qual que é o marco para começar a Idade Contemporânea? É a Revolução Francesa em 1789, tá? Então aqui a gente deixa para trás aquela idade moderna e começa agora a idade contemporânea, que é a nossa idade atual ainda, tá? É um evento de 1789, mas até hoje a gente vive essa idade contemporânea. Então, para entender mais sobre a gente, sobre nossas características, é importante a gente ir aí rememorar a Revolução Francesa. Tranquilo? Gente, página 40. Os países têm uma data nacional que é uma espécie de aniversário da nação. A data nacional do Brasil é o 7 de setembro, porque é nesse dia, né, que 1822 a gente tem a independência do Brasil. Independência também que a gente pode pensar a palavra emancipação política de Portugal. A data nacional da França é o 14 de julho. Faça uma pesquisa e descubra o que essa data representa na história francesa, que é uma parte da tarefa de casa de vocês. Se eu paro para pensar aqui essa imagem, nessa comemoração em 14 de julho, aqui atrás eu tenho o Arco do Triunfo, ele vai ser um monumento histórico extremamente importante, muito visitado pelos turistas quando vão à França e em Paris, que é a capital. Eu tenho aqui aviões, né, com fumaça, com as cores da bandeira da França. Lembra aquela frase que eu sempre falo? Os símbolos dão sentido ao poder. Por que colocar símbolos aí? Para representar o quão poderoso é essa data, né? E a França. Com as cores da França, repleto de pessoas, temos aí uma parada parece de caráter militar, né, e tudo mais. Mas por que tudo isso por causa dessa data? Vamos começar a desvendar um pouquinho, né, isso aí. Vira pra mim na página 41. Gente, dos conteúdos que a gente estudou esse ano, que é um dos conteúdos mais chave? Iluminismo. Gente, o iluminismo, ele muda totalmente a estrutura social do mundo, tá? E o iluminismo, ele vai ser chave pra gente entender aqui a Revolução Francesa, beleza? Então, relembre aquelas características iluministas aí agora aí na cabeça, tá? Ela vai ser importante não só para a França, mas para o mundo inteiro, e depois a gente vai entender mais por quê. O que acontece? A sociedade francesa, ela era dividida em estamentos, em classes sociais. Lembra daquele desenho que eu sempre faço com vocês, da pirâmide social, pirâmide dividida em 3 partes. Lembra, a pirâmide é um formato regular? Não, ela é irregular. Quer dizer que a sociedade é igual? Não. Quem tá no topo tem mais poder, mas é o grupo de menor quantidade de pessoas. Quem tá na base é o grupo de maior quantidade de pessoas, mas é também o que menos manda. O que acontece? No topo da sociedade francesa, que o primeiro estado que a gente vai chamar francês é o clero. É a igreja, né, composta por menos membros, mas de maior poder. O segundo grupo, o segundo estado francês aqui, vai ser a nobreza. Nobreza é essa que paga imposto? Não. Primeiro estado composto pelo clero que paga imposto? Também não. E quem que é a base aqui? É o terceiro estado, que vai ser composto pelos burgueses e pelos camponeses, né? Pela população urbana. E o que acontece? Esse estado paga imposto? Paga. Então quer dizer que eu tenho uma sociedade composta por 3 estados: primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado burgueses, camponeses e moradores urbanos aí, que são os responsáveis por pagar o imposto para gerir toda a sociedade francesa.
começamos a ter um problema aí. Lembra do que eu falei pra vocês? A gente também conhece esse governo aí dos reis franceses também como antigo regime, tá? A gente vai usar muito essa palavra aqui e relembra isso que eu falei. Então a gente tem um governo que é extremamente, que era aristocrático, governo de poucos, né? Poucos esses privilegiados, um governo que está passando de pai para filho, onde tem muitas pessoas que acabam tendo que sustentar os privilégios desses dois estados centrais aí. Aí, esse sujeito que está aqui na página 41 vai ser o Luís XVI. Ele vai ser o rei que vai estar em governo durante a Revolução Francesa e vai ser um cara extremamente problemático, porque o rei Luís XVI é descendente do rei Sol. Então a gente já imagina que as características do modo de vida dele aí são bem rebuscadas, bem luxuosas. Sim, tá? O rei Luís XVI ele vai ter aí uma preocupação extremamente importante com luxuosidade, festas, e isso vai ser muito problemático, tá? Guarda essa informação aí. Vira na página 42, a França de Luís XVI. O que acontece? Dois fatores são chave para acontecer o fim do antigo regime, o fim do governo de monarquias, o fim do governo dos reis e o início da Revolução Francesa. Que fatores são esses? Primeiramente, crise social. A França está passando por um grave problema de crise social e econômica e o Luís XVI não está se preocupando em resolver isso. Segundo fator extremamente importante, iluminismo. Quem que os iluministas eram totalmente contra? Eles, os reis, o antigo regime, o governo monárquico. Então, eu junto as crises sociais e junto o iluminismo, acabou, eu tenho aí a Revolução Francesa. Claro que não acontecendo do dia para a noite, tá? É um processo que vai se amadurecendo aí com o decorrer do tempo. E aí, o que acontece? A população pobre, ela tava aí sendo privada de comida, tá? Eu tô passando por crises, eu tô tendo uma crise de alimentos e o governo, que no caso mandava em tudo, que é o rei, não tava se preocupando em resolver esse problema. E aí, tanto que vai ter até uma frase clássica, o rei Luís XVI era casado com a Maria Antonieta, uma rainha austríaca, e aí quando falam pra ela, né, do povo tá passando fome, ela vai e diz, se eles têm fome de pão, que comam brioches. Brioche vai ser vai ser um tipo de alimento extremamente caro dentro da França. O que quer dizer essa frase? Deboche puro. Ah, eles não têm o que comer? Que comam brioches. Ou seja, vai arrumar algo para comer caro. Ele não tá dando conta de comer algo barato, quem dirá algo caro. Quer dizer que ela tá se preocupando com essa realidade social deles? Não. Então essa não preocupação dos reis com a crise social, econômica, a fome que tá abatendo aí o povo francês é problemático. E tá sobrando pra cima de quem pagar imposto? O terceiro estado, que é a burguesia, que a gente viu que cada vez mais tá tendo poder na política, e os camponeses, enfim. E só lembrando, gente, o terceiro estado é em número o maior número de pessoas. Vai compor 95% da sociedade francesa. Quer dizer, então, que os dois estados, o primeiro e o segundo estado, tem só 5% da população. Já guarda essas informações aí. Virou pra mim na página 43. Beleza, eu tô tendo essa crise econômica aí na França no final do século XVIII. E aí o ministro das Finanças francês, ele aconselhou Luís XVI a chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela existia desde a Idade Média, mas quando os reis assumem o poder, essa Assembleia ela meio que para de funcionar, porque os reis meio que param de se importar com a opinião de outras pessoas, dos outros estados, e se importam apenas com a opinião deles mesmos, né? Mandam em tudo e desmandam em tudo. E a última dessas reuniões mesmo tinha sido convocada em 1614. A gente tá falando aqui de 1789. Quanto tempo depois aí, né, que convoca essa reunião? Reunião essa que vai ser composta por membros dos 3 estados. Do primeiro estado, a gente viu que é o clero. Eu vou ter a presença de 247 membros. O segundo estado vai ser composto pela nobreza. Vai ser composto por 188 membros. O terceiro estado, como eu disse, ele é a maior parte da população e vai ser composto por
500 membros. Mas também não vai ser qualquer membro não, tá? Eu não vou colocar o camponês para ir lá representar, não. Olha as profissões aí, advogados, médicos, comerciantes, essa classe de vinda aí da burguesia, tá? O que acontece? O início do evento já é traumático. Para começar aí a assembleia, eu tenho que decidir como que seria feita a votação. A briga já começou em como decidir a votação. Por quê? O primeiro e segundo estado vai querer se beneficiar. Ele vai querer fazer voto por estado, sendo que o primeiro estado teria ao todo um voto, o segundo estado teria ao todo um voto e o terceiro estado teria ao todo um voto. Ou seja, se o primeiro estado clero e o segundo estado nobreza se unissem, eles tinham 2 votos. E o terceiro estado teria um voto. Por que o clero e a nobreza iam se unir? Eles tinham mais interesses em comum do que com o terceiro estado. Já o terceiro estado não vai concordar com esse tipo de votação, porque ele sabe que ele vai perder se for por votos de um voto por estado. Ele vai querer voto por cabeça, porque em número eles têm 500 pessoas contra 435 cabeças se junta o primeiro e segundo estado. Vai virar aquele auê, vai virar aquela discussão e no final das contas o Luís XVI manda fechar a Assembleia dos Estados Gerais e não decide nada. O terceiro estado não concorda e sai dali e abre um movimento que eu peço aí que vocês viram para a página 14. Ela vai decidir abrir uma Assembleia Nacional composta aí por membros do terceiro estado, tá? Essa Assembleia Nacional aí, ela vai tentar decidir medidas e tudo mais, e eles avisam que caso o governo intervisse e tentasse fechar aquela Assembleia Nacional composta por membros do terceiro estado, eles se rebelariam e parariam de pagar impostos. E é o que o governo faz. O governo tenta reprimir o povo do terceiro estado de fazer essa Assembleia Nacional aí. E o povo simplesmente se rebela contra a população. Gente, só para vocês pararem para pensar. Tem um número aqui que é extremamente importante. Na página 43 de vocês, eles trazem alguns números. A população francesa dessa época, ela era de 26 milhões e 400 mil habitantes. O que acontece? O primeiro estado, ele tinha 100 mil habitantes da nobreza, do clero. O segundo estado, 300 mil habitantes. Mas o terceiro estado, ele tinha 26 milhões de pessoas. Quer dizer que se esse terceiro estado se rebelasse, daria para o rei controlar essas pessoas? Não, e é o que acontece. O povo, a partir do momento que ele entra em contato com as ideias iluministas e que ele entende a força que ele tem e que ele entende que esse povo ele tem direito à liberdade e que ele tem um direito a um governo que não seja autoritário como os reis são, esse povo tem tudo, cara. Esse povo vai para as ruas, esse povo para de pagar imposto, começa uma onda de quebradeira dentro de Paris e que depois vai para outros lugares da França. E o símbolo principal disso vai ser a queda da Bastilha. A Bastilha ela vai ser, na página 44 de vocês tem uma imagem que é clássica. Tu quanto é de história, prova, vocês vão achar essa imagem, queda da Bastilha. Que é o grande marco para a Revolução Francesa, que é quando a gente fala, agora sim eu tô tendo a Revolução. E só lembrando, o que significa revolução? Eu tenho um modo de vida que a partir de agora vai ser totalmente diferente. E eu tô falando de uma revolução aqui de um caráter extremamente o quê? Político e social, tá? Então esse povo ele vai pra Bastilha, que era uma espécie de prisão de inimigos políticos do rei, e quebra e bota fogo na prisão, na Bastilha. Quer dizer que a partir de agora, esse povo tá tomando conta do governo de quem? Do Luís XVI. Quer dizer que a partir do momento que eu tenho a queda da Bastilha, é o início do fim do governo do Luís XVI e o início do governo aí desse terceiro estado assumindo as frentes aí do poder e a população de frente para esse movimento. Tranquilo? Gente, então aqui a gente inicia esse conteúdo, a aulinha bem introdutória, e vou passar aqui o para casa de vocês. Página 40, vocês vão fazer para mim a pesquisa aí. Precisa nem ter internet, dá para fazer aqui na apostila mesmo, eu acabei de falar sobre. Página 41, se organiza as ideias.
Página 42, organize as ideias. E página 44, organize as ideias. Ou seja, 40, 41, 42 e 44. E é isso. Um beijo e fica todo mundo bem.